Você já teve um conversante? Sabe essas pessoas que você ainda não conheceu pessoalmente, ou você até saiu uma, duas vezes, mas você tá vivendo aquela pura delícia da profundidade da conversa digital. Você fala, gente, não é possível. De repente eu tô aqui 3 horas da manhã com uma conversa profunda que mistura filosofia, política, memes fofos, referências de poesia, filme do MUBI, artigos de sites descolados. Daí você manda uma foto de infância, ele conta do chefe. De repente você tá aí, sorrindo, se imaginando como a vida é maravilhosa, como a tecnologia pode conectar a gente. E você e seu celular. Você vai jantar com as amigas, já querendo voltar pra casa, pra voltar no kikiki do celular. Dá aquela sensação, sabe, meio Marisa Monte? E no meio de tanta gente eu encontrei você, entre tanta gente chata, sem nenhuma graça, você veio. E eu que pensava que não ia me apaixonar nunca mais na vida. Eu podia ficar feio, só, perdido, mas com você eu fico muito mais bonito, mais esperto, e podia estar tudo dando errado pra mim, mas com você dá certo. Você se sente a Marisa Monte cantando isso, a pessoa nem chegou, mal chegou na tua vida e você já tá cantando Por Isso Não Vai Embora, né? Já tá se sentindo a própria Fernanda Torres, A Vida Presta. Porque você fala, cara, tá vendo que bonito? Tem gente que se abre, tem gente que se aprofunda, que se vulnerabiliza. E é lindo, porque esses conversantes, em geral, eles surgem meio do acaso. É um match no aplicativo que depois de 300 vezes que você ficava só no oi, tudo bem, mora onde, faz o quê? Você tá aí conversando sobre astrologia, sobre a Itália e a avó e a vontade de aprender a pisar nas uvas e viver o seu momento, Matteo e Giovanna. E é uma delícia mesmo a gente poder ter pessoas que engajam na conversa digital. Porque a vida é uma loucura e às vezes você é uma pessoa separada, que tem 2 filhos, e você só tem um dia na semana pra sair, porque é o dia que o pai das crianças fica com a criança, e aí nesse dia da semana, às vezes você tá fazendo hora extra no trabalho, às vezes você tem que visitar os seus pais, às vezes você vai jantar com os amigos, e daí as pessoas não estão mesmo com tanta disponibilidade de horas. Ter um conversante, uma coisa de uma manutenção de qualidade no digital, fala, cara, que bom, essa pessoa me enxerga, respeita a minha vida louca, eu respeito a vida louca dela. Mas daí vão passando dias, vão passando semanas, meses de conversas longas, profundas. É textão, é áudio, é ligação de voz, FaceTime. Mas por que mesmo vocês não se encontram nem na mesma frequência, eu diria, mas numa frequência mais recorrente, né? Se fosse 1/10 da recorrência com a qual vocês conversam, seria maravilhoso. E aí eu te pergunto isso, e se você tá vivendo uma história de um conversante, muito provavelmente você já tem um monte de desculpas para me dar, que muitas vezes estão todas pautadas no seu próprio auto-engano. Ah, não, é porque ele tá num momento difícil do trabalho, então ele trabalha muito longe. Porque a gente mora em estados separados e as passagens de ônibus e avião estão uma loucura. Não dá pra gente se visitar. Bom, tão uma loucura, mas você pode se programar. Tem promoção de passagem, vira e mexe. Dá pra você pedir uma carona, mas assim já passaram 2 anos e vocês estão no papo. E tem esse lugar de não, tá tudo bem, né? Porque parece que, mesmo vocês não se encontrando com frequência, cada conversa digital é mais profunda, mais significativa. Você fala, meu, quer saber? Às vezes, eu tô me sentindo mais ligada a essa pessoa do que com os amigos que eu encontro toda semana, do que com meu ex-namorado, que depois de 1 mês a gente já foi morar juntos. Mas o que muitas vezes parece uma conexão linda e um amor em tempos de 5G tem se mostrado um sintoma dos nossos tempos. Porque a gente vai esticando essa dinâmica do conversante e, sem perceber, você tá sendo meio o Joaquim Fênix lá no filme Her. Só que ao invés de estar conversando com uma inteligência artificial, você tá se relacionando com alguém real numa distância segura, para que essa pessoa seja tão artificial e fantasiosa quanto a Scarlett Johansson no filme, ou quanto um IA. Porque o mais perverso que eu sinto, e por que eu tô trazendo, né, os conversantes, é que o que tem acontecido muito é que você tá aí 1 mês, 2 meses, 3 anos, super engatado no conversante, e de repente, depois que você
falou sobre temas íntimos, contou dos seus traumas familiares, se abriu sobre coisas delicadas, já fizeram chamada de vídeo com sexo. De repente, vem o puro clichê do tô num momento enrolado, não tô pronto pra uma relação. Ou assim como a pessoa surgiu nesse passe de mágica digital, ela some. E você fala, cara, se a gente se conectou tanto, por que a desconexão foi assim? E a provocação que eu quero trazer aqui de novo é, se vocês se conectam tanto, por que vocês não se conectam ao vivo? A gente está vivendo tempos de cada vez mais conversantes e eu quero muito analisar esse comportamento sob a ótica da psicanálise e da sociologia. Então, trazendo alguns dados aqui para você, tem uma pesquisa de 2023 da Pew Research Center que mostra que 55% dos jovens adultos que usam o aplicativo de namoro relatam nunca ter encontrado pessoalmente a maioria das pessoas que conversaram. Quer dizer, mais da metade fica só na conversinha. Em 2022, o Tinder registrou 75 milhões de usuários ativos por mês, mas menos de 20% resultaram em encontros presenciais. E essa questão não é só no Tinder. Isso acontece quando a paquera e o conversante começa no Instagram, WhatsApp que você trocou depois da aula de spinning, amigo que apresenta amigo. Tem um estudo da Universidade de Stanford que mostra que 62% das novas relações começam online, mas 45% delas não ultrapassa esse estágio de troca de mensagens. E aí, a primeira resposta, e a resposta simples, colocaria esses desencontros na conta do tal FOMO, que é aquela sigla em inglês que é o Fear of Missing Out, medo de estar perdendo alguém melhor. Então, essa ilusão de que com excesso de opções eu poderia achar alguém que se encaixe exatamente na minha fantasia. Então, de repente, eu vou me desmobilizando aqui na conversa com você porque eu achei uma outra conversante ou um outro conversante que tem mais a ver comigo. Tem um pouco essa ilusão, né, de que com excesso de opções eu vou encontrar alguém melhor. Eu acho que isso até pode ser um indício e um comportamento quando as conversas estão rasas. Aquelas pessoas que ficam eternamente em primeiros dates, sabe, serial first date, marca vários e sai, mas não continua. Ou abre 300 abas do aplicativo, sai metralhando biscoito para todo mundo no Instagram e não engata. Mas e os tais conversantes? Porque essa pessoa, ela tá dedicando horas a essa conversa com você. Vocês ficam até 3 horas da manhã. Vão trabalhar de ressaca emocional ali. Comem rapidinho para ficar no celular. Estão no bar com as amigas querendo voltar para casa para fazer o FaceTime. Por quê? Né? Por que é tão sensível, delicado, dedicado, mas pouco palpável? Eu vejo, quando essa história acaba, a gente tende a pensar, será que eu falei alguma coisa? Qual o problema comigo? E na questão dos conversantes, o que eu vejo é que essa distância do real tá menos ligada em se ele acha você interessante o suficiente ou não, como estaria quando a gente pensa no FOMO, e tá mais ligada ao fato dessa pessoa duvidar dela mesma. Tem um componente de insegurança e de controle que tá cada vez mais presente em nós, em todos nós, quando a gente está se relacionando afetivamente. Tem um estudo de Harvard que revelou que 40% dos jovens preferem continuar conversando online do que arriscar um encontro presencial. Porque a conversa online profunda e frequente traz essa sensação de acolhimento, carinho, aconchego, mas protege essas pessoas de envolvimentos profundos e potencialmente dolorosos. A dinâmica do conversante traz pra gente uma profundidade teoricamente segura, porque o digital cria esse simulacro de intimidade. Então, eu tô online o tempo todo, teoricamente a gente pode se acessar quando a gente quer, mas de alguma forma essas conversas são sempre mediadas. É o texto que eu passo e repasso para ser um texto fofo. Tem um monte de gente usando já a inteligência artificial. Você coloca a mensagem e fala como você melhoraria esta mensagem de acordo com este meu histórico de conversas com o Beto. E a inteligência artificial escreve. Ou vocês estão conversando e o cara fala do novo filme do Wim Wenders e você nunca viu nada do Wim Wenders, mas você tá no computador, então você dá um Google e você fala, é verdade, Wim Wenders, o Dias Perfeitos, eu adorei. E vai olhar a sinopse. Depois, você fala num momento que você tá bem emocionalmente. Então, mesmo quando é ligação, agora eu tô de bom humor, vou ligar. Agora eu tô fofa, agora eu tô com a libido. Então, parece que a gente tá
ali buscando coisas profundas, mas a gente também tá editando a nossa vida. É importante você, rainha ou rei do textão e da conversa filosófica profunda sobre psicanálise, física quântica, criptomoeda, a situação do Oriente Médio. Se você está fazendo isso só no digital, você está se defendendo. Você está editando a sua vida. Você está mantendo o controle da curadoria da sua própria imagem. Porque você escolhe quais vão ser as referências, quais vão ser os papos. Você pensa antes de responder. Se você está numa cerveja ao vivo, a pessoa falou do Wim Wenders, você não sabe quem é, talvez esteja na sua cara que você não sabe quem é, ou que você acha os filmes tediosos. Vai acontecer alguma coisa na mesa do lado que vai chamar a atenção de vocês. Tem um caráter do imprevisível e do fazer ao vivo que a gente tá atrofiando. E quanto mais a gente cria conversantes, mais a gente fica numa dinâmica que a Sherry Turkle, que é uma pesquisadora americana, chama de alone together, que é sozinhos juntos. A gente supre a carência num ambiente controlado, só que a gente precisa de toque. A gente precisa de beijo, a gente precisa de conchinha. Tem, inclusive, estudos que mostram que bebês não sobrevivem se eles não tiverem esse cuidado afetivo. Então, mesmo se tiver lá uma máquina que vai dar de mamar, que vai ninar, se a gente não for acolhido emocionalmente nos nossos primeiros momentos de vida, a gente não sobrevive. E esse acolhimento parte pelo contato físico. Não adianta a pessoa ficar te ouvindo falar da sua vida, do seu chefe, da sua mãe, do Wim Wenders, e não sentar no sofá, não lavar uma louça com você. Essa sensação de intimidade sempre mediada pelo digital vai refletindo um vazio interno. E a distância, ela é segura não só porque você se protege e evita que a pessoa veja lados seus que você acha que não são tão bonitos, mas também evita com que você desconstrua a sua fantasia. Eu acho que essa ilusão de profundidade que se dá numa dinâmica de conversante revela a necessidade de controle e também a dificuldade de lidar com as imperfeições do contato humano, com o outro que não é exatamente como eu imaginei que ele fosse. Eu acho que a gente vem de um lugar, porque aí a gente pode se perguntar, tá bom, mas por que a gente está tendo essas conversas tão profundas com conversantes? Por que você não está ligando para sua melhor amiga? Ou pro seu ex-namorado que agora virou uma pessoa fofa e que vocês conversam, ou pra sua irmã. Porque muitas vezes, nesses lugares de acolhimento, a gente está se sentindo sozinho. Tem uma pesquisa muito interessante de 2024 da Koga, que é uma empresa de consultoria, pesquisa e comportamento aqui de São Paulo, que chama Relações Intencionais. Nessa pesquisa, eles descobriram que, para a maioria dos brasileiros, a gente não tem uma vivência de pertencimento com os nossos próximos, com a nossa família, com os nossos amigos. Eu fiz na semana passada um episódio sobre conflitos ocultos na família. Se você não ouviu, vale voltar para ouvir. E são esses conflitos mais ou menos ocultos, a nossa sensação de patinho feio, que faz com que talvez a gente vá buscar esses estranhos. Então, nessa pesquisa, eles perguntaram para os brasileiros como eles se sentem quando eles interagem com as suas principais ligações afetivas, que são família e amigos próximos. E a maioria das pessoas disse que não consegue se abrir de verdade, que se sente desconfortável, não se sente pertencente, não conseguem ser eles mesmos, não se sentem ouvidos e não se sentem acolhidos. Tem algumas falas da pesquisa para ver se você se identifica. Uma mulher falava assim: no meu grupo de amigos e família, meus assuntos sérios viram piada. Eu não consigo me abrir de verdade. Um outro homem falou assim: eu percebi que as pessoas que eu tenho não me ouvem. E ainda tem um terceiro depoimento de uma mulher que fala: no momento que eu mais precisei, minha família não me acolheu. Fazendo um pensamento analítico aqui, muitas vezes, como a gente falou no episódio sobre conflitos ocultos, a gente tem dinâmicas familiares que estão cristalizadas. Também de amizades longas que estão cristalizadas. Então parece que tem papéis estabelecidos. Você é a que ouve todo mundo, a que dá colo. E aí quando você é o cara, como o cara que falou da pesquisa, né? Eu percebi que as pessoas que eu tenho não me ouvem. Você ouve sempre todo mundo, cuida de todo mundo. Quando você precisa de colo, as pessoas nem acham que você precisa de colo, porque você é o cara forte da família. Tá, mas quem cuida de quem cuida? E aí as pessoas que conhecem muito a gente também têm uma lógica enviesada, um olhar enviesado, sabe? Ah,
conheço, sei muito bem o que você tá fazendo. Ai, você é sempre assim. E às vezes você não tá sendo sempre assim. Você tá sensível esse dia porque realmente aconteceu uma coisa sensível. Você não tá sendo uma criança mimada que reclamava na aula de balé, agora que você tá reclamando do seu chefe. Seu chefe não tá sendo uma pessoa legal. Mas o seu irmão mais velho que te desmereceu a vida toda vai te desmerecer aqui. Muitas vezes essa proximidade com os amigos e com os familiares fazem com que eles já olhem a gente com esse olhar de eu sei quem você é e coloque você numa caixinha. E muitas vezes eles se sentem à vontade para resolver o seu problema e dar opinião na sua vida de coisas que você não pediu. É tanta intimidade que isso vira meio uma invasão de privacidade ou uma cobrança excessiva. E aí, ter um conversante é começar do zero. É alguém que não te vê como a mulher mimada que reclamava desde a aula de balé, ou o cara forte que segura a onda de todo mundo, ou a pessoa deprê que é muito sensível na família. Então, quando a gente se abre com estranhos e cria essa proximidade deliciosa, mais virtual, que acontece nos conversantes, a gente volta a ter a idealização de pertencimento. É tipo, nossa, de novo, Marisa Monte, no meio de tanta gente, eu encontrei você. Porque a gente começa a jogar no seguro. Você só fala das coisas que vocês têm similaridade, dos gostos em comum, vocês trocam as dicas de filmes, aí você tá vendo que no Instagram a pessoa postou que ela tá lendo um livro, você já busca crônicas e críticas sobre o próximo livro da autora e fala, ai, tô querendo ler o livro tal, porque me falaram isso e isso. E a pessoa começa também a se sentir conectada, e o que a gente acha que é conexão, na verdade é um jogo de espelhos. Que a gente tá aqui, né? Eu que sempre fui desencontrado com os outros vínculos, agora tudo que meus amigos, que minha família, que meu chefe não me entende, essa pessoa me entende. Isso tem muito a ver com as projeções das nossas fantasias, e por isso a gente adia esse encontro real, ou a frequência dos encontros reais. E quando a gente vê a pessoa rotineiramente, um dia ela vai estar de mau humor, aí você vai descobrir que ela tem uma playlist cafona, que ela gosta de ir num bar horroroso. Tem coisas que não fazem parte desse seu ideal. E a gente já vê na psicanálise, né, o quanto o nosso desejo tem a ver com como a gente se sente com aquela pessoa e o quanto a gente projeta no outro e se apaixona pelo outro pelo que falta em nós. Quando Freud fala do apaixonamento narcísico, em geral a gente escolhe alguém ou porque ele é como a gente, ou porque ele é algo que a gente gostaria de ser, ou porque ele é algo que a gente foi e se perdeu e a gente quer resgatar aquilo. E aí, se manter nessa distância segura é manter a fantasia, né? Porque a distância, você não se desencanta. A Sherry Turkle fala, as mensagens de texto, as mensagens de texto nos permitem editar, corrigir, apresentar uma versão perfeita de nós mesmas. Isso se estende também à percepção do outro, né? Eu não tô poupando o outro de conhecer os meus detalhes, mas eu tô me poupando de conhecer os detalhes do outro. Eu falei sobre conversantes na CBN no ano de 2024, inclusive todas as minhas colunas da CBN estão nos players de áudio, é só vocês procurarem CBN Amores Possíveis que tá lá. E aí um ouvinte falou, eu tenho um conversante há 3 anos, a gente se fala quase todos os dias, mas a gente mora em cidades separadas, e aí eu provoquei ele lá e eu te provoco aqui. 3 anos? Você tá há 3 anos conversando quase todo dia com alguém? Do que vocês estão se protegendo? Ah, não, eu tô sendo romântico, eu tô sendo paciente, a pessoa tá numa situação difícil de grana, ela fica quase todos os dias com os filhos. Eu tenho uma amiga que fala que mais faz quem quer do que quem pode. Por que que você não quer ir pro real? Tá bom, o real destrói as nossas fantasias, mas a gente não pode reconstruir outras fantasias junto com esse outro alguém? Por que que a gente tá tão apegado à nossa própria idealização, ao nosso amor que a gente inventa pra se distrair, como diz Cazuza? Tem uma pesquisa no Bumble que mostra que 67% dos usuários relataram ter desistido do encontro presencial após perceber que a outra pessoa não correspondia às expectativas criadas online. Em breve a gente vai ter um episódio só sobre expectativas. E a questão é, tá bom, a pessoa não corresponde às suas expectativas, mas isso é necessariamente ruim? A gente tá tão intransigente, inflexível, que a gente já quer partir para a próxima, depois de semanas, meses, anos de conversas. Tem uma frase da Rita Hayworth, a atriz, que ela falava, os homens dormem com a Gilda e acordam comigo. Gilda era uma grande personagem dela. E a gente tem esse medo, né? Uma síndrome de impostor
no amor. Então, essa pessoa, uma hora vão acabar minhas referências boas, minhas nudes bem posadas com ângulo bom, não tô me sentindo tão confiante no meu corpo. E aí a gente tá tão preso nessa sensação do machucado, do medo de perder o controle, da sensação de inadequação, que a gente começa a se olhar e achar que os nossos problemas são maiores do que eles são e que essa pessoa não vai ter capacidade de lidar com eles na vida real. Então, assim, enquanto eu tô conversando no celular, tá tudo bem, mas não sei se ela vai aguentar minha família complicado, não sei se ela vai aguentar minhas oscilações de humor porque eu tô mudando de medicação. A gente precisa entender que o desencaixe vai acontecer, que todo mundo tá mudando de medicação em algum quesito da vida e que pra gente conseguir encaixar com alguém, a gente vai precisar de atrito. A vida não é aquela brincadeira de criança que você põe a estrela no buraco da estrela, o coração no buraco do coração. Pra encaixar, a gente vai ter que desencaixar. A gente vai ter que ter uma conversa meio estranha. Eu lembro que uma das primeiras entrevistas que eu fiz com o Dunker, que é um psicanalista que eu amo, que é meu mentorzão, ele falou, se as pessoas falam pra mim que vão se casar, eu pergunto, vocês já brigaram? Porque se vocês não brigaram, não casem. Como a gente passa por uma briga junto com alguém, diz muito sobre a gente. Você precisa ir pro ao vivo, ficar sem saber o que falar, ir num jantar que você tá meio sem paciência porque você brigou com o chefe, ao invés de usar o digital só como escapismo. E eu vejo como isso tem a ver também, aí principalmente pensando nos homens, nos efeitos da pornografia, pra gente buscar essas falsas intimidades ou as intimidades mediadas, né? Porque não só a iniciação sexual tá pautada no pornô, como eu vejo muito presente nos tempos de hoje, um escapismo pro pornô ante as frustrações reais. Então, ao invés de eu sentir dor, saudade, raiva da pessoa que me abandonou, do chefe que tá me pressionando, da minha família que não me entende, eu vou pra gratificação instantânea, controlada, que me dá dopamina. E quanto mais eu consumo pornô, mais eu tenho essa hiperestimulação do sistema de recompensa cerebral. Então, uma recompensa rápida, e aí eu preciso de estímulos cada vez mais intensos pra ter prazer. E a vida real parece meio sem graça. Além disso, vendo todos esses pornôs, eu me cobro estar à altura daquelas performances. E a gente que já vive uma sociedade da performance e é cobrado por resultados no trabalho, começa também a se cobrar por resultados no amor, no sexo. A pornografia vai estimulando esses padrões de fantasia e idealização que são irreais. Eu entrevistei a Cindy Gallop, também tem no YouTube do Amores Possíveis, que é a criadora do Make Love Not Porn, que é uma plataforma de vídeos postados por usuários de sexo real. Porque o que ela coloca, né? Isso, a gente consome tanta pornografia e no sexo real tem barulho, tem cheiro, tem desencaixe, tem pinto meia bomba. A gente precisa poder ver isso também, para entender que isso também é sexo, que isso também faz parte dos riscos de uma vida ao vivo, né? Tem um dado do Pornhub que revela que 71% dos consumidores regulares de pornografia disseram preferir o consumo digital a interações físicas, porque consideram ele um ambiente online, não, porque consideram o ambiente online mais seguro e controlado. De novo, a mesma raiz do conversante. Eu controlo para não sofrer. Tem uma intimidade sem relação, mas daí a gente começa a desumanizar o outro, reduzir o outro, ou ao objeto de prazer ou da conveniência. Eu tô num dia de tédio, chama o conversante. Briguei com o chefe, chama o conversante. É uma intimidade conveniente. Por que você não chama seu conversante pra sair no presente? Você reclama do outro, mas será que você não tá com medo de chamar? E pra mais um programa? E pra mais um programa? A gente tá abandonando pra não ser abandonado. E aí a gente fala, tá vendo? Só ficou no papinho. Você chamou pra cerveja, pro cinema, pra corrida no parque? É claro que poder conversar online e engatar conversas profundas é uma delícia. Mas as relações não se sustentam só no digital. Então a minha recomendação seria: marque encontros presenciais com frequência. Estabeleça metas. Vocês moram cada um do lado do Brasil? Marca para daqui a 4 meses e compra uma passagem na promoção. Estabelece prazos para esses encontros presenciais. E aí, nesses encontros, faz sem pauta. Vai mais aberto. A gente precisa poder ser mais testemunha uns dos outros e menos love entertainers. E aí, pra gente fazer esse movimento e convidar e reconvidar e falar, cara, essa conversa é tão deliciosa,
deliciosa, queria ter ao vivo. Vem aqui, vamos pedir uma pizza e a gente abre um vinho e vê esse filme juntos. Tem uma frase que eu acho muito, um conceito que eu acho muito bonito do Kierkegaard, que é o salto de fé. Tem um conceito do Kierkegaard que eu acho muito bonito, que é o salto de fé. Eu acho que pra gente sair do conversante, pra ir pro amor ao vivo, no improviso, com cheiro, com toque, com desencaixe, a gente tem que fazer um salto de fé nas relações. A gente tem que fazer um salto de fé nas relações e tá disposto a abrir a agenda e a se comprometer com a qualidade daquela troca sem certeza absoluta de que vai ser correspondido, de que aquela pessoa é a pessoa perfeita, de que não vai ter ninguém mais que seja melhor no aplicativo que eu tô perdendo. A gente tem que poder aceitar as incertezas, os silêncios. Eu acho que uma das coisas que a gente tem medo de sair do conversante para a vida real é lidar com o silêncio. Sustenta o silêncio. Eu já falei isso aqui, acho que vale retomar, que acho que assim, um dos meus grandes aprendizados sendo psicanalista é o poder do silêncio na análise. E acontece na vida também. A hora que você não atropela a pessoa com mais um meme, mais um link, mais uma referência, vem um incômodo, mas depois vem um outro assunto. A gente supera o medo, ou a gente fala pelo medo. Muitas vezes as conexões reais e assim, profundas se dão depois de um dia estranho, de uma desventura, dessa primeira discussão, do dia que você bebeu demais porque estava nervosa no bar com a pessoa e ela segurou o seu cabelo para você vomitar. Se as palavras aproximam e impressionam, só o encontro transforma. Talvez seja a hora da gente atravessar essa ponte do digital pro real e encarar as nossas Ritas, que às vezes vão ser Gildas, mas que são Ritas maravilhosas, que vão encontrar outros Pedros, Joões, Marias, imperfeitamente humanos, desencaixados, que não atendem às nossas fantasias, mas que podem brincar de um jeito delicioso com a gente. Me conta aqui se você já teve um conversante, se você tem um conversante, e por que vocês não engatam encontros presenciais na mesma frequência que vocês engatam um papinho.